Bom, nós estamos vivendo um momento de profunda transformação no chão da fábrica, ou seja, na área produtiva do sistema capitalista. Uma vez que nós estamos num processo que nós podemos denominar de terceira revolução industrial, que é um ambiente no qual os velhos ramos de produção, como a metalmecânica, a química, os plásticos, estão cedendo lugar, no que se refere à liderança do processo de produção, a novos ramos de produção, como a tecnologia da informação, a robótica, a microeletrônica, a engenharia genética, a biotecnologia, os novos materiais, a nanotecnologia, ou seja, são novos ramos industriais que estão hoje na liderança do sistema capitalista. Se nós observarmos o sistema capitalista hoje, ele não pode funcionar em praticamente nenhum dos seus ambientes se não tiver as tecnologias da informação. Então, as tecnologias da informação revolucionaram de uma maneira profunda o sistema capitalista. Se você imaginar todo o processo, tanto na área da produção, quanto na área dos serviços e como na área da agropecuária, as tecnologias da informação estão presentes nesse processo. Ora, se isso é verdade, evidentemente que as tecnologias da informação e todo esse conjunto de mudanças que ocorreram no sistema capitalista vão necessitar também de uma mão de obra com outro perfil. O perfil da mão de obra da segunda revolução industrial era o operário da linha de produção. Era o operário que apertava parafuso, o outro apertava o parafuso na frente, até chegar ao bem final. Este operário e este trabalhador dessa terceira revolução industrial, ele é um trabalhador que está inserido de uma forma diferente no sistema produtivo. Diferente em que sentido? Porque grande parte das tecnologias da informação requer, ou aliás, toda a tecnologia da informação requer um trabalhador com um nível de conhecimento muito maior do que o trabalhador da segunda revolução industrial, do que o torneiro mecânico, por exemplo. Este trabalhador da terceira revolução industrial, ele necessita de um maior nível de conhecimento, de um maior nível técnico e de uma maior compreensão do ambiente em que ele está trabalhando. Portanto, ele precisa ter um grau de estudo maior do que o trabalhador anterior. Então, vendo desta perspectiva, nós podemos dizer que o trabalhador da terceira revolução industrial, ele tem um perfil inteiramente diferente do trabalhador da segunda revolução industrial. Primeiro, ele é muito mais jovem, ou seja, ele passou pelas escolas técnicas, pelos cursos técnicos, para poder se inserir no mercado de trabalho. Segundo, ele ainda não passou, como trabalhador da segunda revolução industrial, pelas escolas da luta de classe. Ele é um trabalhador que não debutou, particularmente aqui no Brasil, no processo da luta de classe. Ao contrário do trabalhador da segunda revolução industrial aqui no Brasil, onde ele passou pela luta de classe num momento muito difícil, que era o período de enfrentamento da ditadura. Então, este trabalhador aí, que representa toda essa geração do Lula, esse trabalhador está se aposentando e uma nova geração está entrando no mercado de trabalho. E esta nova geração que está entrando no mercado de trabalho inclui desde os técnicos até os cientistas, tanto os cientistas da área da própria tecnologia da informação, quanto os cientistas da área da biotecnologia, quanto os cientistas da área da engenharia genética, quanto os cientistas da área da engenharia, ou seja, é um conjunto de novos trabalhadores altamente qualificado que se incorpora ao proletariado e, portanto, dá um novo perfil ao que nós denominamos de proletariado industrial. Hoje o proletariado industrial, ele tem este perfil diferente do velho proletariado e, portanto, na nossa opinião, ele está numa condição muito melhor
do que o velho proletariado, porque ele tem uma capacidade de entender o mundo maior. Ele tem uma capacidade de entender o mundo em função de que o seu grau de estudo, conhecimento e a própria natureza do sistema em que vive, ou seja, do conjunto de informações à sua disposição, permite que ele possa ter uma informação mais completa. Qual é o problema? O problema é que, em função da enorme fragmentação do processo de informação e da alienação permanente que é dirigida pelos meios de comunicação corporativos, ele vai procurando fazer com que esse trabalhador dificulte a sua tomada de consciência. Mas, em algum momento, esse trabalhador vai tomar a consciência da sua condição de trabalhador. Em todos os processos de mudança qualitativa dos trabalhadores sempre foi assim. Primeiro você tem um período em que os trabalhadores não têm consciência da sua condição de trabalhador, mas depois, em função do próprio trabalho, da própria maneira como o trabalhador vai desenvolvendo o trabalho, ele vai começando a tomar conhecimento das contradições entre aquilo que ele produz e aquilo que ele recebe em termos de salário e aquilo que o patrão recebe em termos de lucro. Porque o trabalhador, quanto mais qualificado ele é, mais explorado ele é. Por que ele é mais explorado? Porque ele produz uma quantidade muito maior para o empresário do que o trabalhador menos qualificado. Então, apesar desse trabalhador, mesmo podendo ganhar um pouco mais do que o trabalhador da segunda revolução industrial, do ponto de vista da produção em geral, ele é muito mais explorado. Por exemplo, se você pegar o ferramenteiro lá no começo da Revolução Industrial, ele fazia a ferramenta na madeira com uma enxó, batendo na madeira até fazer o molde da ferramenta. Na segunda Revolução Industrial, ele já começou a fazer essas ferramentas de plástico. E agora, ele vai no computador, molda a ferramenta e rapidamente, em 15, 20, 30 minutos, você já está com uma nova ferramenta pronta no chão da fábrica. Então, esse trabalhador aí, ele está produzindo 10, 15, 20 vezes mais do que o trabalhador do tempo da enxó, quando fazia a ferramenta na madeira. Portanto, mesmo ele ganhando mais, ele está sendo muito mais explorado do que o trabalhador da segunda revolução industrial. E esse processo, em algum momento, ele vai ter a compreensão disso aí. Ele vai ter a compreensão de que ele é mais explorado e, à medida em que ele tenha conhecimento disso aí, ele pode tranquilamente ir ganhando consciência da sua condição de trabalhador, e aí então ele pode começar a realizar as lutas sociais contra os empresários. E quanto mais avançado é o trabalhador, quanto mais avançada é a categoria, mais ela toma consciência mais rapidamente do que os trabalhadores com menor compreensão da realidade. Se nós olharmos a história, nós vamos ver que aqui no Brasil, o movimento de greve, a partir do final da década de 70, ele foi feito exatamente pelos trabalhadores mais qualificados, que eram os ferramenteiros. Foram os ferramenteiros, tanto da Volks, quanto da Scania, quanto da Ford, que comandaram o processo inicial de greve e que depois se espalhou pelo Brasil afora. Da mesma forma, lá no passadão, foram os mineiros, que eram os trabalhadores mais avançados daquele período, que conseguiram ganhar o famoso 3/8, que é 8 horas de lazer, 8 horas para dormir e 8 horas para trabalhar. Então, da mesma forma que os trabalhadores mais avançados no processo do conhecimento foram aqueles que tomaram a dianteira no processo de luta, eu também estou achando que os trabalhadores mais avançados nesta terceira revolução industrial serão aqueles que farão o contraponto ao capital. Acho que muitos trabalhadores podem pensar que porque eles não estão suando, não estão trabalhando manualmente, eles não estão sendo explorados, mas daí não são trabalhadores manuais, né? Por exemplo, os trabalhadores de serviços, né? Já não são que nem aqueles lá. O que você diria para eles? Olha, todos os assalariados, eles são explorados. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. É explorado o trabalhador da área de serviços,
é explorado o trabalhador da área comercial e é explorado o trabalhador da área industrial. A diferença é de que o trabalhador do setor industrial, e aí o setor industrial amplo, que vai desde os caras que estão produzindo e fazendo os software, até os caras do chão da fábrica, esses caras são aqueles que produzem a riqueza nova, ou seja, produzem o valor, produzem o excedente. Então, são esses que, ao produzir o excedente, esse excedente é repartido entre os diversos setores dos capitalistas, porque, por exemplo, quando uma área produtiva produz uma geladeira, essa geladeira é vendida por um outro setor de capitalista que não produz geladeira, ele é especialista em vender geladeiras. Esse cara só venderá a geladeira de quem produziu a geladeira se tiver um lucro, não é isso? Portanto, uma parte daquilo que foi produzido pelo trabalhador industrial, uma parte do valor produzido, é repartido para um outro setor que apenas vai vender aquele produto que ele produziu. E para vender aquele produto, o produtor, o empresário da área industrial, é obrigado a ceder àquele empresário da área comercial uma parte dos seus lucros, porque se ele não ceder, ele não vai vender os seus produtos, e assim sucessivamente. Então, a exploração, tanto na área comercial e na área de serviço, ela é muito grande. A diferença é que o trabalhador da área comercial, por exemplo, não cria riqueza nova, porque o que é a área comercial? A área comercial pega os produtos da área industrial e vende para a população. Ele não criou nada novo nesse processo, ele foi um intermediário. No entanto, o empresário da área comercial, ele explora da mesma maneira o trabalhador da área comercial. Porque se ele pagar todo aquilo que será o seu lucro, ele repartir com o trabalhador da área comercial, ele vai falir. Portanto, ele vai explorar o trabalhador da área comercial para poder ter o seu lucro. Então, o trabalhador da área comercial também é explorado, como é explorado o trabalhador da área bancária, o trabalhador da área de serviço, que são áreas que não produzem riqueza nova, mas que são explorados também, da mesma forma que é explorado o trabalhador industrial. A única diferença é que, nesta área industrial, compreendida no sentido mais amplo, você tem ali a criação da riqueza nova. Ou seja, quando eu produzo uma geladeira, eu estou criando uma riqueza nova, que é um bem que vai se transformar em dinheiro quando vender, não é isso? Mas quem está vendendo não está criando essa riqueza nova. Então a diferença é só essa. Agora, os trabalhadores, tanto da área de serviço, quanto da área industrial, quanto da área comercial, eles são muito explorados, da mesma forma que o trabalhador, o proletariado industrial. A gente que foi formado na segunda revolução industrial, para a gente indústria é só metalúrgico e químico. Mas quando você produz através da biotecnologia, o tomate, o arroz, o feijão, etc., você está produzindo um bem da mesma forma que você produz uma geladeira. E a biotecnologia, ela tem produzido, tem contribuído de maneira profunda para o aumento da produtividade agrícola. Se você olhar, por exemplo, no tempo da vovó, para você ter um frango no ponto de abate, ele levava 6 meses. Hoje, em 35 dias, 40 dias, você já tem um frango pronto. E por que ocorreu esse milagre? Ocorreu pelos constantes ensaios biotecnológicos que foram realizando nas aves, até fazer com que elas, em 35, 40 dias, já estejam no ponto do abate. Aqui eu não estou entrando se isso aí é bem para a saúde ou não, eu estou pegando só do ponto de vista do aumento da produtividade. Da mesma forma que você pega o gado. O gado antes levava cerca de 4 anos para estar bom para o abate. Hoje, você pega o baby beef, com 2 anos ele já está pronto para o abate, ou seja, você aumentou a produtividade. Isso aumenta mediante a engenharia genética e a biotecnologia. Portanto, isso é produção, que é uma produção diferente da produção
da fábrica de motores, da fábrica de automóveis, da fábrica química, mas é produção também. Portanto, para a gente ter uma ideia de que produção não é só quem está na indústria metal mecânica, química ou de plástico. Produção é quem está produzindo produtos novos para a sociedade. O caráter da exploração dos trabalhadores com esse surgimento de setores diferentes mudou a exploração, mudou a forma de exploração, continua sendo a mesma? Não, o capital, o seu DNA é único, ou seja, ele é, na sua origem, explorador e ele não sobreviverá se não explorar. Ou seja, o capitalismo, ele só existirá enquanto estiver explorando as pessoas. Se o capitalismo deixasse de explorar, ele já não era mais capitalismo. Portanto, em qualquer estágio do desenvolvimento tecnológico que tenha contradição entre trabalho e capital, você tem a exploração como elemento central da dinâmica do sistema. Você falou desses setores que são mais avançados, mas a gente vê muitos setores da classe trabalhadora que estão encabeçando os movimentos, como professores ou então até hoje os metalúrgicos. Por que são esses que ainda encabeçam as greves, as lutas e não esses setores? Porque esses setores novos, eles ainda estão fazendo a terceira revolução industrial, ela não faz muito tempo. Esse pessoal ainda está fazendo o seu aprendizado de contato com o processo de exploração. Esse pessoal mais antigo já passou pelas escolas da luta de classe. Esse pessoal está passando. Mas quando esse pessoal fizer a sua experiência e entender o processo de exploração, ele vai fazer greve da mesma forma que os trabalhadores da segunda revolução industrial. E as suas greves serão muito mais poderosas do que os trabalhadores da área industrial. Imaginem uma greve do setor de tecnologia da informação para o sistema capitalista. Se você pensar, vamos pegar um setor bancário, se parar todo o setor de compensação e de tecnologia da informação, para o setor bancário.